Se você é estudante de fotografia, está começando na área agora, você já deve ter escutado a seguinte frase de alguém: compra 50mm. A 50mm é a melhor lente para você começar. Sabe de nada, inocente! Neste vídeo eu vou te dizer por que a lente 50mm não é para você. Quer saber por quê? Fica até o final do vídeo que você vai entender por quê. Fala gente, beleza? Meu nome é Lucas Paixão, eu sou fotógrafo profissional especializado em fotografia de casamento desde 2013. Bom, esse vídeo aqui é o segundo vídeo da nossa série Quero Ser Fotógrafo. E agora? Existe um mito muito grande por trás da lente 50mm, que é o seguinte: todo aluno, todo iniciante, né, quando entra na escola de fotografia, quando começa a estudar, todo mundo recebe essa indicação. Fala que você tem que comprar uma 50mm, que é a melhor lente, tal. Porém, existe um fato, existe um detalhe que eu gostaria de ter escutado isso lá no início da minha carreira. Infelizmente, ninguém me falou isso e eu comprei a lente 50mm e eu me arrependi amargamente de ter comprado. E ela ficou guardada na minha mochila durante muito tempo e só depois eu vim entender por que eu não gostei das 50mm. Bom, partindo do princípio que você é um iniciante, que você é uma pessoa que está começando agora, que você está começando a comprar os seus equipamentos, eu vou partir do início que você não vai comprar uma câmera full frame, ok? Então vamos supor que você está iniciando na fotografia e você vai comprar uma câmera de entrada, uma câmera com sensor APS-C, sensor cropado, uma câmera da Canon. Vamos falar da Canon que fica mais fácil por causa da popularidade da marca, ok? Quando eu comecei a estudar fotografia, lá em 2012, a minha primeira câmera foi uma Canon T3i, ok? Uma câmera com sensor cropado, sensor APS-C. E aí muita gente me falou que a 50mm era uma lente muito versátil, era uma lente que mais se aproximava do campo de visão do olho humano. Olha só. Ok, fui lá e comprei a minha lente 50mm. Quando eu coloquei a lente na minha câmera T3i, eu tive uma surpresa muito desagradável, que foi o ângulo que eu estava enxergando ali no viewfinder. Quando eu coloquei a lente, que eu coloquei ela no olho, eu falei, caramba, mas é tão apertado assim a 50mm? E aí eu fui fazer o meu primeiro ensaio, fiz o meu primeiro evento e eu tinha que dar 20 passos para trás para conseguir enquadrar a pessoa de corpo inteiro. E eu fiquei sem entender por quê. Gente, isso era em 2012, eu estava começando a estudar, eu estava descobrindo tudo pela primeira vez e me falaram de cara que a 50mm era a melhor indicação para mim no início. Para entender por que tudo isso aconteceu, eu preciso explicar um pouquinho sobre duas diferenças entre os sensores das câmeras. Bom, aqui na minha mão eu tenho a 50mm da Canon, a 50mm 1.4, é uma lente que eu gosto muito. E aqui na minha mão também eu tenho uma Canon 6D, é uma câmera de sensor full frame. E aqui nessa mão eu tenho uma Canon T6i, é uma câmera com sensor cropado, sensor APS-C. Vamos ver a diferença do sensor full frame para o sensor APS-C. Bom, na época das câmeras analógicas, das câmeras profissionais analógicas, o sensor da câmera ele tinha 36 por 24mm, era o sensor full frame, que ele rodava os filmes de 35mm. Com o passar do tempo, as indústrias, a Canon, a Nikon, a Sony, elas foram adaptando os sensores full frame para um sensor menor. Com a entrada das câmeras digitais no mercado, com toda a revolução do digital, as câmeras tiveram uma redução nesse sensor, principalmente por uma questão de custo. O sensor é muito caro para fabricar e como a câmera já estava ficando muito popular, eles precisavam reduzir o custo de fabricação para continuar vendendo no mercado, para continuar lucrando no mercado. É a mentalidade de qualquer fábrica, de qualquer indústria. E os caras fizeram o sensor APS-C, um sensor cropado. Eles pegaram o sensor full frame, né, o sensor normal de 36 por 24 e reduziram em um fator de corte de 1.6 para menos. Então ele ficou reduzido, ele ficou um pouco menor. Então o que é que isso quer dizer? Quando você encaixa uma lente 50mm em uma câmera full frame, ela tem um ângulo de visão de 46 graus. É uma lente versátil para ensaios, para eventos, para qualquer coisa que você quiser fazer, ok? Porém, quando você encaixa a mesma lente 50mm em um sensor APS-C, um sensor cropado, você vai ter um ângulo de visão de 28 graus. Então isso reduz bastante. Então temos a lente 50mm na câmera cropada e esse ângulo de visão ele corresponde a 80mm, porque a gente tem que fazer o seguinte cálculo: 50
vezes 1.6, que é o fator de corte do sensor APS-C. Então essa lente aqui 50mm, na verdade, ela é uma lente 80mm no sensor cropado, no sensor APS-C. E isso é uma informação que eu não recebi lá no início. Ninguém me falava isso. Todo mundo falava, compra 50, compra 50. Era para ter falado o quê? Compra 80, compra 80, que na verdade é 80mm e não 50mm, porque eu usava uma câmera com sensor APS-C, uma T3i, sensor cropado. Então aqui nós temos um sensor full frame de 36 por 24mm e aqui nós temos um sensor cropado, um sensor APS-C de 22,2 por 14,8mm. Então isso dá uma diferença imensa. Você pode ver na demonstração do vídeo uma lente 50mm em uma câmera com sensor cropado, uma Canon T6i, ok? E a mesma lente 50mm em uma câmera com sensor full frame, uma Canon 6D. Isso faz toda a diferença em um evento. Isso faz toda a diferença na hora de você enquadrar um grupo de pessoas, na hora de você fotografar algum objeto que é muito grande, você está num ambiente muito apertado. Isso faz muita diferença. Infelizmente eu não tive essa informação no início, comprei a 50mm e me arrependi amargamente porque eu não conseguia fotografar quase nada nos eventos com ela. Ela na verdade era uma 80mm. Você sabia disso? Eu não sabia no início. Eu acho que essa dica vale um joinha, não vale não? Só que isso se aplica para todas as lentes. Então se você tiver uma lente, por exemplo, uma lente 24mm e você fizer o cálculo de 24 vezes 1.6, na verdade ela vai ser uma lente 38,4mm. Ela não vai ser uma lente 24mm em uma câmera cropada, uma câmera com sensor APS-C. Mas aí eu te pergunto, isso é ruim? Não, não é ruim. Só que isso precisa ser explicado para um aluno no início. Isso precisa ficar muito claro para a pessoa não comprar uma 50mm e achar que é 50mm e não é. E ninguém fala isso. Por exemplo, você pode ter uma câmera APS-C e usar uma lente 85mm, ela vai virar 136mm. Então, para você que quer fotografar algo que está muito distante, isso é super legal. É como se você tivesse uma lente de 136mm. Então, vale muito a pena você ter uma câmera APS-C quando você quer ter essa aproximação, quando você quer ter esse ângulo de visão mais fechado. Faz muita diferença na hora. Por exemplo, fotografar a lua com 85mm numa full frame é uma coisa e uma câmera com sensor APS-C é outra coisa. A lua vai ficar maior, vai ficar muito mais próxima. Por quê? Por causa do fator de corte de 1.6. Então, é por isso que eu digo que a lente 50mm, ela não é para você se você começar a estudar fotografia ou a trabalhar com fotografia com a câmera de sensor cropado. Você vai ter uma lente de 80mm, vai ser muito difícil para você trabalhar. Eu gosto muito da lente 50mm, principalmente para trabalhar em estúdio. Eu consigo fotografar basicamente tudo que eu quero em estúdio. Por quê? Porque ela não gera uma distorção de perspectiva. A gente vai ver o que é isso depois. Se inscreva aqui no canal para você não perder essas dicas. É uma lente que tem um desfoque muito lindo e eu consigo fazer basicamente tudo, desde um evento até um ensaio com ela. Pô, e a lente 50mm no full frame é... Nice. Hoje eu te amo. Hoje, mas antigamente não te amava não. No próximo vídeo a gente vai ver quais são as melhores lentes para a gente trabalhar. Quais são as lentes que você consegue fotografar a maioria das coisas, qualquer evento, qualquer ensaio, qualquer situação você vai conseguir fotografar, tanto no sensor APS-C quanto no sensor full frame. Então se você não quer perder as próximas dicas, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa seu like aqui embaixo e até o próximo vídeo.